Salve pessoas, eu sou Cristiano Kaller e este canal foi desenvolvido para você, estudante de curso técnico. Aqui nós trabalhamos disciplinas como gestão da qualidade, empreendedorismo, fundamentos de corrente contínua, eletricidade 1, 2, 3, higiene e segurança do trabalho. Fique conosco e assista esse vídeo até o final. Hoje nós vamos abordar a primeira lei de Ohm. Vem com a gente! Então, olha só, pessoal. George Ohm ele formulou a seguinte relação entre corrente, tensão e resistência elétrica. Se você ainda tem dúvidas sobre esses conceitos, sugiro que você vá nos meus vídeos anteriores, veja aqui no card, o vídeo de tensão alternada e temos o vídeo do conceito de corrente elétrica, para você entender um pouco melhor esses conceitos, certo? Então, o Ohm ele fez a seguinte relação entre essas três grandezas. Ele pegou tensão, resistência elétrica e corrente elétrica e fez uma relação entre elas. Qual foi essa relação? Surgiu esta seguinte fórmula aqui e essa relação. Corrente igual a tensão dividido pela resistência. A que conceito ele chegou? Ele chegou ao conceito de que corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão elétrica e a corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência elétrica. O que isso quer dizer? Cada vez que eu tenho aqui nessa equação o valor de corrente subindo ou descendo, eu vou ter um valor de tensão também na mesma proporção, subindo ou descendo. Cada vez que eu tiver um valor de corrente aqui nessa equação subindo ou descendo, eu vou ter a situação inversa acontecendo com a resistência. Se a corrente está subindo, o valor de resistência está diminuindo. Se o valor de resistência está subindo, o valor de corrente está diminuindo. Essa relação que Ohm chegou à sua conclusão. A partir dessa relação, criou-se então um triângulo de fórmulas. Esse triângulo é muito usado aí nos cursos de eletricidade, fundamentos de corrente contínua, que é o famoso triângulo do U-Curie. Alguns substituem este U, que significa tensão, pela letra E, que também significa tensão, e também pode ser utilizada a letra V de volts, que também significa tensão. Eu particularmente prefiro trabalhar com essas unidades. U para tensão, R para resistência e I para corrente elétrica, sendo que cada um deles tem as suas unidades, certo? Tensão, a unidade é volts. Resistência elétrica, a unidade é Ohm, então vai a letra grega, do alfabeto grego, a letra Ohm. E corrente elétrica, a letra A maiúsculo, que significa ampere. Certo? Dito isso, como que funciona esse triângulo de fórmulas da lei de Ohm? Foi feito de uma forma bem bacana, bem simples, bem legal de se trabalhar com ele. Cada uma dessas unidades que eu queira descobrir desse triângulo, eu isolo ela à direita e eu uso as demais unidades. Como? Todo mundo que está aqui no lado de baixo desse triângulo está se multiplicando. Quem está do lado de cima está se dividindo, certo? Então, como um exemplo, se eu quero descobrir a tensão elétrica, eu pego esse U e isolo, o que me sobra? Me sobra resistência vezes corrente. Então, minha fórmula aqui ficaria tensão igual a resistência vezes corrente, certo? Supondo agora que eu queira resistência elétrica. Eu venho aqui, isolo o meu R à minha esquerda, R igual
e eu tenho o quê? Tensão dividido por corrente. Tensão dividido por corrente. E agora, supondo que eu queira corrente elétrica, eu venho aqui, isolo o I, sobra tensão por resistência. Então, corrente elétrica, tensão dividido por resistência. Percebam então que eu abstraí desse triângulo do Curie 3 fórmulas onde eu consigo calcular no esquema elétrico tensão, onde eu consigo calcular resistência elétrica e onde eu consigo calcular corrente elétrica. Só a partir do triângulo. Então vale muito a pena a gente decorar o triângulo do Curie, eu decoro esse triângulo e dele eu tiro todas as demais fórmulas. É mais fácil do que eu ficar decorando essas 3 fórmulas aqui. Certo, pessoal? Vamos para um exemplo prático aqui. Eu coloquei um enunciado bem simples para nós aqui. Qual é a resistência elétrica de um chuveiro ligado em 220 volts, apresentando uma corrente elétrica de 35 amperes? Então, o que esse enunciado me deu? Ele me deu a tensão, que é 220 volts, e ele me deu a corrente, que é de 35 amperes. E o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a resistência. Vindo aqui para a minha lei de Ohm, qual dessas fórmulas eu utilizaria? Esta aqui. R, resistência, igual a tensão dividido por corrente. Então, a tensão que eu tenho é 220 volts e a corrente que eu tenho, 35 amperes. Isto vai me dar uma resistência de 6,2 ohms. A letra grega, aqui, ômega, 6,2 ohms. Então, essa é a resistência elétrica que esse chuveiro vai apresentar. Muito bem, pessoal. Então, eu espero que aqui tenha ficado claro como a gente utiliza o triângulo de fórmulas da lei de Ohm. É muito fácil, muito simples. Decorando isso aqui, você já tem 3 fórmulas para usar durante toda a sua vida, durante todo o seu curso aí, durante toda a sua profissão de eletrotécnico ou eletrônica. Tudo bem? Então, se você gostou desse vídeo, peço para você, curta, deixe o seu joinha, inscreva-se no nosso canal e até a próxima. Fiquem com Deus.